Olá, olá, bom dia. 24 de maio de 2021. Confira as principais notícias desta segunda-feira. Ministério da Saúde anuncia aumento de vacinas previstas para o Maranhão e testagem em barreiras sanitárias em portos e aeroportos. Corpo de Bombeiros apura causa de incêndio em bar na Avenida Litorânea. Começa o julgamento do empresário Lucas Porto. Veja ainda a festa do tricampeonato do Sampaio Correia. E na expectativa para o São João da Tradição, tem a beleza do Cacuriá. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Olá, olá, um ótimo dia para você, uma boa segunda-feira com muita saúde e muita paz. Você já percebeu que a semana começa com muita informação, né? Vai ser assim até às 8 horas da manhã, quando chega o primeiro impacto. No estúdio tem o quadro Trabalho e Emprego, falando da importância do feedback no ambiente corporativo, os cuidados dos dois lados, né? Por parte dos líderes e dos liderados também, em relação a esse instrumento que é extremamente importante. A gente vai ver os detalhes daqui a pouquinho, recebendo no estúdio um especialista no quadro Trabalho e Emprego. Aqui também a gente vai falar sobre a nova variante do coronavírus, recebendo no estúdio o vice-presidente do Sindicato dos Médicos. Ele é professor de saúde pública da Universidade Federal do Maranhão, é infectologista. O médico Carlos Frias vai estar com a gente, traduzindo o que significa esse momento que estamos vivendo aqui no estado e em todo o país, com a confirmação do primeiro caso da variante indiana aqui entre nós. Final de semana foi marcado pela vinda do ministro da Saúde por aqui. Daqui a pouco a gente vai fazer um balanço das ações que foram feitas, dos discursos também. A gente vai ouvir daqui a pouco o ministro da Saúde falando para a população do Maranhão a chegada de novas doses, além daquelas previstas no Plano Nacional de Imunização, a testagem em massa que deve ser feita a partir das barreiras sanitárias montadas, em especial nos portos e aeroportos. Mudança significativa a partir dessa semana, portanto, que impacta a vida de todos nós aqui. Depois, eu repito, da descoberta dessa variante aqui no estado, com um tripulante de um navio de bandeira chinesa que veio da África do Sul. A gente vai atualizar também o estado de saúde. No final de semana, infelizmente, o quadro piorou desse tripulante. E a gente vai atualizar, saber como é que nesta segunda-feira ele está internado, eu repito, continua em um hospital aqui da capital maranhense. Vamos ver como é que amanheceu o dia na capital do estado? Imagens ao vivo da região da Camboa a gente tem nesse instante, olha só. Imagens aí, ó. Tempo, céu aberto, temperatura lá em cima nessa manhã. Imagens aí, portanto, de São Luís do Maranhão, já com sol forte e temperatura elevada nessa segunda-feira. É assim que o dia começa em São Luís do Maranhão, na capital de todos os maranhenses. O domingo foi marcado por um incêndio em um bar na Avenida Litorânea, na capital. Pois é, ninguém ficou ferido, ainda bem, mas as chamas destruíram parte do estabelecimento e é para lá que nós vamos agora, ao vivo, com o repórter Eduardo Ericeira, que está com a gente. Tem mais informações do local em que aconteceu esse incêndio, em um bar na Litorânea. Bom dia, Ericeira. Olá, muito bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Uma ótima semana a todos, começando com essa semana triste, né, lamentável, que foi um incêndio que aconteceu em um bar aqui na Avenida Litorânea. Eu estou aqui com o capitão Nadson, que é diretor do grupo de atividades técnicas aí do Corpo de Bombeiros. Ele esteve, inclusive, ontem aqui, vai falar mais a respeito deste assunto. A gente, inclusive, vai mostrar imagens daqui a pouquinho de como ficou a situação. O bar, de fato, ficou bastante destruído, que é o Adventure Bar, aqui na Avenida Litorânea, na capital São Luís. Capitão Nadson, obrigado pela sua presença aqui, conversar conosco, passar esses esclarecimentos à população. Então a situação ficou bem destruída. Hoje deve ser feita uma perícia para confirmar o que levou esse incêndio, né? Isso, muito bom dia ao senhor. Isso, bom dia. A princípio a gente observa, né, que a estrutura toda da edificação foi comprometida devido ao incêndio. No dia de hoje a gente vai ter, no caso, duas perícias, que uma é uma perícia de incêndio e a outra é a perícia por parte da Defesa Civil para ver a questão das estruturas da edificação. A mesma se encontra interditada, tanto pelo bombeiro quanto pela Defesa Civil estadual e municipal. Capitão, vou pedir aqui só licença para o nosso repórter cinematográfico já mostrar como ficou aqui a situação. Agora, capitão, o que a suspeita principal é que tenha sido aí alguma questão de pane elétrica, seria isso? A princípio, com relatos do pessoal que atendeu a primeira resposta, que tenha sido algo a ver com a parte elétrica, algo também envolvendo ar-condicionado. Mas para precisar, de fato, só com a perícia de incêndio que será feita. Ninguém ficou ferido, né? Isso apenas os danos materiais, né, capitão? Graças a Deus, foi só danos materiais, ninguém se feriu.
pessoal atendeu de forma bem rápida, tanto pela equipe do BBMAR, que se encontra na orla como guarda-vidas, e o nosso tempo de resposta foi de 6 a 7 minutos pela equipe de combate a incêndio do 1º BBM. A questão de ser telhado de palha, isso interfere em alguma coisa? O Corpo de Bombeiros aconselha a não ter? Qual o tipo de recomendação que é feita nesse sentido? Proibição não existe, existe a questão de estética, por conta de praia, aquele ar de arquitetura, né, da área da orla da praia. Porém, não é proibido porque, por norma, é permitido esse tipo de palha, que é conhecida como sapé. Só que é permitida, mas existem seus tratamentos com material anti-chama, o distanciamento de coifas, onde sai o calor da cozinha. Não é recomendado, então? A gente não recomenda, de fato, mas é permitido, contanto que seja tomado todas as precauções que a norma prevê. Ok, não há nenhuma ilegalidade. Obrigado, capitão Nadson, pela sua entrevista, pela sua participação. Só pedir aqui para mostrar também, o nosso repórter cinematográfico, o Joel, mostrar aqui. Também já tem uma viatura do Corpo de Bombeiros aqui, é para fazer algum tipo de rescaldo, avaliar, claro, a situação. A chama já foi controlada, mesmo assim a viatura do Corpo de Bombeiros já amanhece aqui um dia após, lamentavelmente, esse incêndio que aconteceu nesse bar na Avenida Litorânea, para fazer qualquer tipo de rescaldo, apagar qualquer tipo de chama, qualquer tipo de fogo ainda que exista por conta desse incêndio. A gente volta com você com essas imagens. Movimentação, fora essa situação, Adalberto, normal aqui na Vila Litorânea, pessoas caminhando, fazendo sua atividade física e o Corpo de Bombeiros já fazendo esse serviço aqui também pós-incêndio. A gente volta com você, Adalberto Melo. Eduardo, é bom a gente saber se ainda tem algum ponto aí que mereça cuidado. A área está isolada, né? E a gente viu em algumas imagens ainda fumaça, mesmo depois de tanto tempo, né? Após o ocorrido, após o incêndio. Saber do ponto de vista técnico, né? Se há algum risco ainda ou se já está tudo, já foi realmente debelado e a razão da viatura aí nesse momento, já estão fazendo uso aí, né? O que eles estão exatamente fazendo nesse exato momento aí no local? Acho que a gente pode checar isso daí. Tá, Adalberto, a gente vai falar aqui com o capitão Nadson também, ele está aqui com a gente, justamente perguntar sobre essa situação. Capitão, o Adalberto lá no estúdio perguntava sobre a presença aqui de uma viatura do Corpo de Bombeiros e que ainda há fumaça aqui no local. Como é que deve ser feito esse trabalho, o porquê da presença aqui agora do Corpo de Bombeiros? A gente sabe, claro, que ainda é por conta do incêndio, mas ainda há uma preocupação com a fumaça que existe? Não, o material é madeira, né? Então ele queima em profundidade, é uma classe de incêndio que a gente requer um pouquinho de cuidado, porque como é orla da praia, muito vento, material ainda com brasa interna, sai essa fumaça, mas não risco de ter um novo incêndio, não, é mais precaução. Tá, okay. Obrigado, capitão Nadson agora, do DAT aqui do Corpo de Bombeiros, direção de atividades técnicas, diretor de atividades técnicas. A gente volta com você, Adalberto Melo. Obrigado, capitão, pelas informações. Eduardo também aí presente lá no local em que aconteceu esse incêndio no fim de semana. Impressionante, né? Como é que ainda horas depois, né? Você vê ainda lá, ainda fumaça no local e o cuidado todo. 2 bares foram atingidos, claro que um deles, o principal, onde aconteceu, onde foi a origem, né, do incêndio, que é o bar Adventure, foi o mais atingido dos 2 ali na Avenida Litorânea. A gente vai continuar falando sobre o assunto, esses cuidados aí que devem ter os bares, saber se há uma fiscalização, inclusive, permanente desses bares aí, por conta da questão da fiação elétrica e outros cuidados, a própria cozinha, o calor e esse tipo de material. A gente vai voltar a falar sobre o assunto aqui no Bom Dia, nos nossos telejornais também sobre isso, viu? Vamos em frente com o Bom Dia. O final de semana foi de visita aqui no nosso estado, na capital, em especial, do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele esteve aqui, cumpriu a agenda na capital maranhense no domingo e a gente vai trazer agora um balanço dessa visita. Quem está conosco aqui é o repórter Eduardo Bueno, fazendo o balanço. Ô Bueno, primeira medida anunciada logo, uma diferença em relação ao Plano Nacional de Vacinação, vem mais vacinas para cá e os testes agora que vão ser feitos nas barreiras sanitárias, não é isso? Bom dia. Exatamente, Adalberto, um ótimo dia para você, boa segunda-feira para todo mundo. Antes disso, é preciso a gente fazer um histórico, né, de como tudo isso começou. Ainda no sábado, o ministro Marcelo Queiroga fez uma coletiva para trazer detalhes sobre essa ação que foi colocada em prática ainda no domingo. Ele teve uma reunião com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo e também o governo do estado de São Paulo. Aí você vai me perguntar o que tudo isso tem a ver. É que o estado paulista tinha uma preocupação com as variantes que estavam aí se disseminando, inclusive uma preocupação com a variante indiana que foi identificada aqui no Maranhão. Aí depois dessa reunião, o ministro Marcelo Queiroga anunciou então esse envio primeiro de mais testes. Foram 600 mil testes que chegaram ainda no domingo. E logo depois ele anunciou
que iria fazer uma visita ao Maranhão, e aqui em São Luís, foi quando ele chegou ontem por volta de 2h30 da tarde, foi que ele anunciou esse incremento no número de vacinas. É 5% do total, né? São 300 mil doses que serão entregues, tanto aqui para a capital, quanto para os municípios que fazem parte aqui da Grande Ilha, como São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa. Logo na sequência, ele se reuniu com o secretário de Saúde, Carlos Lula, e por último com o governador do estado, Flávio Dino. Ele ainda fez, Adalberto, um sobrevoo sobre o navio, né, o navio MV Xindang Dazi, que é o navio que está aqui na área 3 de Fundeio, cerca de 35 a 50 quilômetros aqui da região litorânea da capital. Ele está fundeado lá, e lá estão cerca de 24 tripulantes, lembrando que 6 deles, incluindo o que está internado aqui na capital, testaram positivo para a variante indiana. Então ele fez um sobrevoo e na sequência ele voltou para essa reunião aí com Flávio Dino. O ministro Marcelo Queiroga, ainda durante essa reunião, gravou uma entrevista e falou sobre esse trabalho que está sendo realizado para evitar a disseminação da variante indiana pelo Brasil. E hoje de manhã nós fizemos um pedido a ele muito importante, que foi a destinação de doses extras de vacina aqui para o município de São Luís, para que a gente possa enfrentar a pandemia como um todo, de forma especial esse enfrentamento aí da variante da Índia. Conversei com o prefeito Eduardo e ele fez um pleito muito justo, que era ampliar a cobertura de vacinas aqui em São Luís, aqui na ilha, nas cidades da ilha, e foi acatado pelo Programa Nacional de Imunização. Nós teremos 5% a mais de vacinas, isso é aproximadamente 300 mil doses nesse primeiro momento. Bom, Adalberto, o que a gente acabou de ver, então, foi a fala do ministro junto com o prefeito de São Luís, Eduardo Braide. Eles se reuniram, então, logo lá no Aeroporto Internacional de São Luís. Foi justamente nesse momento que foi anunciada, então, essa quantidade maior de vacinas. As barreiras sanitárias já começaram a funcionar. Inclusive, ontem, no Porto do Itaqui, uma pessoa já foi testada, né? O objetivo principal do Ministério da Saúde é saber quem está ou não com Covid e, é claro, evitar que essa variante acabe se disseminando aqui pelo estado. Então, Bueno, a agenda que o ministro cumpriu foi com o prefeito. A gente ouviu aqui o ministro, ouviu o prefeito também. Agora a gente vai ouvir o governador Flávio Dino. Essa reunião que aconteceu com o governador, eu queria que você falasse agora sobre essa outra agenda. A gente dividiu em 2 blocos para facilitar, né? Primeira agenda com o prefeito Eduardo Braide, em que pese o secretário Carlos Lula está presente, mas aí, principalmente no horário da tarde, uma outra agenda agora, inclusive foi ao Porto do Itaqui. Enfim, queria que você falasse especificamente sobre essa agenda com o governo e chamasse depois os dois momentos que temos aqui com o governador Flávio Dino. Bueno. Pois é, Adalberto, então melhor explicando, ele teve essa agenda durante a tarde ainda, né? Porque essa visita começou por volta de 2h30 da tarde. Ele se reuniu com o Carlos Lula e com o governador Flávio Dino, justamente para traçar medidas. Era uma reclamação do governo do estado, já que a reunião inicial, que aconteceu ainda no sábado, tinha sido com o governo de São Paulo. Então eles pretendiam esclarecer todas as dúvidas com relação tanto à entrega dessas vacinas, quanto também desses testes. E lá nessa reunião, eles também decidiram então ir até o Porto do Itaqui para saber como é que está sendo realizado o plano de contingência naquela área portuária, lembrando que o porto é de responsabilidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o controle, né, de entrada e saída, né, com relação a doenças contagiosas é da Anvisa, e aí a partir da BR-135, para a gente explicar melhor, é de responsabilidade da Vigilância Sanitária Estadual. O governador Flávio Dino falou então, logo após essa entrevista, aliás, logo após essa reunião, ele deu entrevista falando sobre o que ficou decidido. A entrega desses testes nos ajudará a que nós possamos ampliar a testagem, ao mesmo tempo em que coloquei o governo do estado à disposição para ajudar o governo federal para atuar nas áreas federais, porque nós sabemos que, por exemplo, aeroportos, portos, são áreas sujeitas à fiscalização federal. Ainda assim, as equipes do governo do estado estão totalmente à disposição para ajudar o Ministério da Saúde, ajudar a Anvisa, e com isso nós possamos ter mais testes e com isso condições melhores de enfrentamento à pandemia do coronavírus. Durante esse período que esse indiano esteve aqui, começaram a surgir várias informações falsas, né, sobre o contato que essas pessoas tiveram com esse homem de 54 anos que está internado em
grave aqui na capital. Inclusive, Adalberto, supostas histórias aí de disseminação do vírus, né? Em primeiro lugar, o governador sempre ressaltou que é uma questão humanitária, ele não podia se recusar a receber esse homem que estava com sintomas graves aqui na capital. Isso não poderia acontecer, ele tinha que prestar auxílio. E todo esse auxílio não foi pago com o governo, com os recursos do governo do estado. A própria empresa, a mineradora e também a responsável pelo navio foram a que custearam, então, esse transporte de helicóptero, enfim, tomando todas as medidas sanitárias. A gente vai ouvir, então, um outro trecho do governador explicando justamente sobre isso, sobre essas notícias falsas que foram disseminadas com relação a esse indiano e a variante indiana, que supostamente, né, a gente sabe que todas as medidas sanitárias estão sendo tomadas e estaria em circulação aqui no estado. Esse navio, portanto, não fez desembarque de pessoas. E é importante esclarecer mais uma vez que também não houve embarque de pessoas, uma vez que, se fosse pegar uma pequena lancha, a pessoa levaria entre 5 e 6 horas de navegação para chegar onde o navio se encontra. Então e chegando lá, o navio tem uma altura de praticamente um edifício de 8 andares. Então vamos imaginar que alguém tenha chegado numa pequena lancha, numa canoa, por absurdo que fosse. Ela teria que ainda ter poderes sobrenaturais, poderes especiais para conseguir voar e chegar no navio. Portanto, é importante essa informação à população para que nós afastemos as fake news, lembrando que as fake news são amigas do coronavírus e por isso as fake news são inimigas da população. Tá aí, Adalberto, todos os esclarecimentos feitos. Eu volto ao estúdio com você. Obrigado, Bueno. Eduardo Bueno atualizando, trazendo para a gente um balanço completo do que foi a visita do ministro da Saúde aqui. Claro que há desdobramentos, a gente vai acompanhar durante o dia. Tentamos agora pela manhã falar com o secretário de Saúde, Carlos Lula, mas ele já tinha uma agenda aqui no horário do Bom Dia. A gente vai tentar ouvi-lo amanhã sobre como que vão funcionar essas barreiras, qual é o procedimento a partir de agora, depois da vinda do ministro e das medidas que foram anunciadas. Em relação a esse aspecto aí das fake news, é importante evitar o alarme, é importante ficar atento com essas notícias falsas, mas é importante também investigar, levantar informações se de fato isso está acontecendo, porque a informação era realmente sim da questão de uma rede de prostituição, de mulheres que se deslocam em relação à área do porto ou até esses navios, e isso precisa ser investigado. Então, assim, por enquanto, no campo das fake news, o governo classifica como fake news, mas são informações que precisam ser levantadas, investigadas para saber se de fato elas procedem ou não. E aí fica claro o alerta, cuidado com aquilo que você compartilha na internet, é preciso checar antes a informação, antes de compartilhar qualquer coisa, ainda mais num momento de tanta tensão que estamos vivendo, né? Qualquer informação ou outra pode gerar um pânico desnecessário na população. Agora, há necessidade de investigação e de acompanhamento, sim. Daqui a pouco, aqui no estúdio, a gente recebe um infectologista, professor do Departamento da Universidade Federal do Maranhão, professor de Saúde Pública da Universidade Federal do Maranhão, vice-presidente do Sindicato dos Médicos, falando sobre os cuidados em relação a essa nova variante, que é mais resistente, inclusive, à vacina, que é a variante indiana. A gente vai falar sobre esses aspectos, repercutir aquilo que foi anunciado pelo Ministério da Saúde já numa entrevista aqui no estúdio. Agora é hora de acompanhar os dados da Covid-19 para o Estado. O último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado é esse aqui, 284.301 o total de casos. Os recuperados chegam a 251.781, boletim divulgado na noite de ontem. Os casos ativos nesse momento, enfermarias, UTIs, tratamento em casa, 24.624. Os óbitos agora com 7.896 e os últimos casos registrados nas últimas 24 horas, 24 em São Luís, 7 em Imperatriz e 128 nas demais regiões. Esse número, geralmente, na segunda-feira é mais baixo do que nos outros dias da semana. Amanhã, terça-feira, a tendência é de números maiores por conta do acumulado em relação aos registros dos casos. Não significa que aconteceram naquelas últimas 24 horas, mas o registro oficial desses casos. O Maranhão ainda tem problemas em relação a esse registro comparado com outros estados da federação. Vamos ver como é que está o vacinômetro, já que novas vacinas estão chegando, já previstas 5% a mais no plano nacional, e o vacinômetro, por enquanto, dá conta de que no Maranhão tivemos 1.641.028 doses, na capital 333.978 doses.
A gente vai para o intervalo e no próximo bloco atualiza as informações sobre o tripulante indiano que continua internado aqui em um hospital na capital. E no estúdio, o infectologista nos dá mais detalhes sobre essa nova variante da Covid-19. Fique ligado na TV Difusora, a gente volta já já com Bom Dia, um instante só. Já voltamos ao vivo com o Bom Dia Maranhão para todo o estado aqui pela TV Difusora. Vamos para a região dos Cocais. Raquel Souza traz os destaques desta segunda-feira. Bom dia, Raquel. Olá, bom dia, Adalberto. Bom dia a todos, que acompanham o Bom Dia Maranhão. Olha só, entre as ocorrências policiais registradas no fim de semana em Caxias, o assalto a um estabelecimento comercial. Ação aí por 3 homens armados. Segundo as primeiras informações, foi levado do estabelecimento comercial a quantia em dinheiro de R$4.000. E na fuga, dos bandidos, houve troca de tiros entre o dono do estabelecimento e um dos bandidos. Nesse interim, um cliente que estava no estabelecimento acabou sendo atingido a tiros na perna. E ele foi levado ao complexo municipal, mas seu quadro é estável. Lembrando que depois a Força Tática, policiais da Força Tática foram até o local e após diligências encontraram um suspeito que andava em uma motocicleta roubada, um suspeito de 24 anos de idade. E foram encontrados com ele cerca de mais de R$200 em dinheiro, documentos, inclusive cartões. E no caso, o preso foi conduzido à delegacia de Polícia Civil, que inclusive está investigando aí o paradeiro dos outros comparsas. E mudando de assunto, Adalberto, a gente atualiza agora os dados, os números que envolvem a Covid-19 no município. Foram 4 dias consecutivos sem nenhum registro de óbito, felizmente. Mas, na madrugada de hoje, teria sido registrado um óbito, envolvendo um professor que estava internado há mais de um mês no Hospital Macro-Regional. Mas lembrando que esse boletim é atualizado no final do dia, então continua 360 casos de óbitos no município. Em relação a casos confirmados, o município soma agora 11.896 casos. Casos ativos, 886, Pessoas que estão em tratamento da doença. Isso preocupa muito as autoridades em saúde do município. Em relação às taxas de leitos, os de UTI também já preocupa, está em 64%. E em relação aos leitos de retaguarda, os leitos clínicos, essa taxa está em 70%, então é bem preocupante já. Em relação às doses de vacinas recebidas no município, das pouco mais de 56 mil doses, foram aplicadas mais de 50 mil doses das vacinas AstraZeneca e Coronavac. Com essas informações, Adalberto, a gente encerra por aqui, desejando a todos um ótimo início de semana, de muita paz, de muita saúde. Até amanhã. Verdade, Raquel. Até amanhã. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão nessa segunda-feira. Olha, você viu que o Maranhão foi o primeiro estado da federação a identificar o caso da nova cepa do coronavírus, dessa pandemia. Pois é, a gente vai falar mais sobre o assunto, sobre inclusive essa cepa indiana, porque ela representa uma preocupação global. Aqui no estúdio a gente recebe o médico, professor da Universidade Federal do Maranhão de Saúde Pública, vice-presidente do Sindicato dos Médicos, infectologista Carlos Frias. Doutor, bom dia. Bom dia, um prazer estar aqui com vocês. Doutor, há uma preocupação global com essa cepa. Como é que o senhor entende que o Brasil tem se preparado para essa situação? Bom, o Brasil tradicionalmente tem uma dificuldade muito grande em policiar, em fiscalizar suas fronteiras, Quer seja, nós temos uma grande costa e nós temos assim a fronteira chamada fronteiras secas também, onde adentram armas, adentram drogas, E também a possibilidade de agentes microbianos, virais, bacterianos, enfim. Então, existe a necessidade de a gente fortalecer tudo isso. O que está acontecendo agora só nos reforça uma coisa que já nos chamava a atenção há muito tempo. Nossos portos e aeroportos. É claro que essa pandemia, eu diria até que é um pleonasmo, quer dizer, a globalização, A pandemia é um processo global, mas a facilidade, a rapidez de propagação implica que em algum momento todas essas variáveis vão estar circulando. Hoje nós temos cerca de 6 linhagens, você ter uma ideia. 6 cepas diferentes circulando. A Reino Unido, a nossa de Manaus, a Tupiniquim de Manaus, que na verdade tem 2, P1 e P2.
né? A indiana, que também tem 2 formas também, já se apresentaram, a da África do Sul e a da Califórnia, a de Nova York. Então nós temos cerca de 6 linhagens potencialmente circulando no mundo inteiro, cada uma delas com uma característica, uma mais agressiva, uma que determina uma morbidade maior, quer dizer, maior número de casos. Que é o caso da indiana, que é o caso mais da indiana, resistente à exatamente. Nós não sabemos ainda sobre a vacina, eu queria fazer um reparo, nós não sabemos ainda se vai ser mais resistente. Porque em chegando não agora, há consenso, não há consenso. Já se sabe uma coisa, quer dizer, eu queria tranquilizar a população em 2 aspectos. Primeiro, vamos colocar a questão da mortalidade. As pessoas que, uma vez contaminadas, elas morrem pelo Covid daquela forma. Se nós analisarmos que a população indiana é 1,3 bilhão de pessoas e a nossa 200 e poucos milhões, então se você fizer uma regra de 3, nós estamos... Está morrendo mais gente no Brasil pela nossa variante do que pela Índia. Proporcionalmente. O que não nos deixa tranquilos, absolutamente, né? E absolutamente não deve nortear nossas ações. Nós devemos ter uma ação muito mais impactante, nós devemos realmente aprender a bloquear nossas fronteiras, como fazem com a gente. Então, há um anúncio agora, por exemplo, o ministro anunciou ontem, barreiras que vão ser colocadas aqui, o teste no maior, né, nesses pontos, nos aeroportos e portos, mas assim, ainda não se tem hoje, segunda-feira, por exemplo, uma definição clara de como isso vai acontecer. Há necessidade, do momento em que se identificou, por exemplo, essa situação da variante, para a ação imediata, não é preciso que isso seja feito de forma mais rápida? Com certeza. Rápida, vamos dizer assim, eficaz. Porque eu queria frisar o seguinte, aproveitando esse gancho, é muito importante, quer dizer, qual o próximo passo? Então, nós tivemos o nosso secretário, que tem se destacado, o Carlos Lula, tem se destacado nesse trabalho, tanto é que hoje ele é do CONAS, né? Ele preside o CONAS, então isso tem há um reflexo, né, da atuação, e tipo assim, ele tem consultores internos, epidemiologistas, que certamente o estão orientando, mas assim, é muito importante fazer o bloqueio epidemiológico. O que é isso? Todos os contactantes, todos, né? E aí a gente tem que abrir a possibilidade de todas as possibilidades. Eu vi o nosso governador, né, falando sobre as possíveis possibilidades, o que pode ser, o que pode não ser, mas assim, tem que estar aberta a todas as possibilidades de contaminação, até porque nós sabemos que a realidade, como eu falei para você, infelizmente, quem trabalhou no Porto, eu fui gerente de saúde ocupacional da Vale do Rio Doce, que tem uma inserção no Porto, e infelizmente nós temos uma questão social e sanitária, que é a prostituição nas áreas adjacentes ao Porto. Isso existe, tá? Quer dizer, não vamos falar que isso teve impacto nessa situação atual, mas com certeza é um fato que existe, não dá para deixar de lado, tem que ser trabalhado, e nunca foi trabalhado, na verdade. Aí vem a questão da AIDS, vem outras questões que não a variante. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é muito importante, que é o que está sendo feito com o paciente da UDI, fazer o bloqueio epidemiológico, que é justamente testar e fazer isolamento dos contactantes, inclusive a equipe de saúde. Isso é muito importante. Essa testagem, na verdade, ela já devia ter acontecido há muito tempo, das pessoas que trabalham em área portuária. Essa prioridade para a vacinação também, isso já devia ter sido feito há mais tempo. Mas, de qualquer forma, agora está acontecendo. De alguma maneira está acontecendo. Então, é muito importante que essas testagens existem, inclusive, nas unidades. Nós, médicos, nos ressentimos muito, eu quero fazer esse gancho aqui, parênteses, nós nos ressentimos muito da necessidade de testagem, e eu sugiro um teste que eu confesso a você, Adalberto, que eu não acreditava muito naquele testezinho da farmácia, né? Que faz o teste chamado teste do antígeno, que é o suavezinho nasal, mas hoje ele tem se mostrado muito eficiente. Eu tenho cruzado o PCR-RT, que é o mais importante, com o quadro clínico e com o teste do antígeno, e tem dado uma maneira coerente, tem dado resultados bem coerentes e bem positivos. De forma que eu sugiro que nós todos tenhamos nas unidades de referência, aqui tenhamos também testes para que os médicos precocemente detectem a contaminação. E a partir daí possam encaminhar o possível tratamento. Não é também interessante que agora a gente se concentre numa situação que está acontecendo claramente, que as pessoas vacinam a primeira dose, mas não comparecem para a segunda dose, ou seja, elas continuam aí, né? Não fechou o ciclo de imunização. Você falou muito bem. Então, o que está acontecendo? A gente está perdendo o retorno dessas pessoas da segunda dose. Tem que ser feito um trabalho muito sério, inclusive de comunicação, e aí o trabalho da mídia é muito importante.
o chamamento dessa parte da população, desse segmento da população, que, vamos dizer assim, até por uma questão também de uma política que existe. Você sabe que existe uma política de desinformação, as fake news, desacreditando as vacinas, tá? Que são muito importantes, eu quero frisar isso. A gente pode questionar, bom, a tecnologia é diferente, é uma tecnologia nova, que efeitos colaterais poderão ter as vacinas, mas não se pode negar a importância fundamental da vacinação. E você lembrou muito bem, é muito importante porque nós temos ainda um percentual muito pequeno de pessoas vacinadas. E eu falo até de primeira dose, entendeu? Muito maior ainda, considerando a ausência das pessoas, né? A segunda dose. Então isso é uma questão grave, tem que ser atacada pelo Ministério da Saúde. Dr. Carlos Filhoso, obrigado pela entrevista aqui na Difusora. Obrigado, um bom dia. Olha, atualizando a situação do indiano de 54 anos, internado em uma UTI de um hospital particular aqui de São Luís com a variante indiana do coronavírus. Ele permanece com um quadro clínico grave, informou o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde. O paciente foi entubado ainda no sábado após apresentar piora no quadro clínico. Ele está internado desde o dia 14 de maio, quando o navio no qual ele era tripulante, ele chegou ao litoral maranhense, vindo exatamente da Malásia. A Secretaria de Estado da Saúde informou que foram recebidas 102 amostras de pessoas que tiveram contato direto e indireto com os tripulantes do navio. A SES, a Secretaria de Saúde, reforçou que não há confirmação de transmissão local da variante indiana. A gente vai agora para o intervalo. No próximo bloco tem a beleza do cacuriá na reportagem de expectativa para o São João da tradição do Sistema Difusora. E mais, a importância do feedback no ambiente corporativo. E ainda a festa do bicampeonato estadual do Sampaio Correia. A gente volta em instantes, já já. Pelo segundo ano consecutivo, a tradição junina vai acontecer seguindo todos os protocolos de distanciamento social. Um desafio, inclusive, para várias brincadeiras, entre elas o cacuriá, já que a dança, inclusive, exige um contato e um gingado. Meu São João, oh, gira, gira, gira meu balaio, oh, gira, gira, gira meu balaio. Oh, gira, gira, gira meu balaio, gira embaixo, gira em cima, gira em cima, gira... É nesta época que a cidade disputada por tantos povos no passado costuma ser novamente invadida por brincantes em busca das riquezas de uma terra abençoada pela diversidade cultural. Entre elas, o cacuriá, uma dança que mistura o profano e o sagrado e que só tem aqui no Maranhão. É bonito Campo Verde quando vem raiando a aurora, passarinho abre o bico, bate as asas, canta e chora. O cacuriá surgiu como parte das festividades do Divino Espírito Santo. A dança, que é feita em pares, com formação em círculo e acompanhada por instrumentos de percussão, chamados caixas do divino, segue o calendário religioso e a devoção aos santos do período. O cacuriá, ele traz essa marca, né? Dessa mistura entre a tradição católica religiosa, aí simbolizado pelo Divino Espírito Santo, né? Com essa sensualidade, com essa marca da cultura popular, da cultura maranhense. Se reinventarem para dentro desse novo contexto que é mais virtual do que físico, manterem as suas apresentações, ao mesmo tempo manter o distanciamento social, manter uma segurança no sentido de evitar o contágio da Covid-19. Para Rosa Reis, do Cacuriá de Dona Teté, que há 34 anos inspira a formação de novos grupos e leva cor, musicalidade e reverência aos arraiais de São Luís, as apresentações podem esperar, mas o compromisso com os santos deve ser mantido mesmo em tempos de pandemia. A gente está programando uma live de batizado na mesma data, dia 13 de junho, né? Mas com poucos componentes, com todo mundo de máscara. A gente está ainda mobilizando, ver como é que dá para a gente fazer isso para realmente não passar em branco, né? A gente sente muita falta dessas nossas festas, né? Desse período que é um período mágico,
da cidade, é um período de, sabe, que tem muita espiritualidade, né? Apesar da coreografia sensual, o cacuriá tem origem na religiosidade. O da Vila Gorete nasceu da devoção dos moradores a Santa Maria Gorete e que agora usam a festa profana para reverenciar o sagrado. A gente tem parceiros que nos procuram justamente para fazer a distribuição de cestas básicas na comunidade, distribuição de kits de higiene na comunidade, e a gente vem sendo essa trincheira aqui dentro da comunidade. Ficou com gostinho de quero mais? Então prepara teu arraial aí em casa, porque em junho todos os ritmos dessa festa vão estar no São João das Tradições. Gira, gira, gira meu balaio, gira embaixo, gira em cima, gira em cima, gira embaixo. É isso aí, mais um ano sem São João? Não, senhor. Vem aí o São João das Tradições do Sistema Difusora. Nós preparamos uma programação super especial que vai aquecer os nossos corações durante todos os sábados do mês de junho. Serão 4 programas especiais aqui na tela da sua TV Difusora a partir das 10 horas da manhã, hein? Além de um especial na Difusora FM com a cobertura do São João das Tradições itinerante, que vai percorrer as principais ruas de São Luís, levando alegria, música e diversão. Vai ter Bumba Meu Boi, cacuriá que você viu na reportagem, comidas típicas e tudo aquilo que a gente precisa para matar a saudade da maior festa do nosso estado. Com cobertura completa do MA10 e em nossas redes sociais, o São João das Tradições vem aí com uma explosão de ritmos, sotaques e sabores para festejarmos juntos a alegria de ser maranhense. Então você já sabe, né? Em junho nós esperamos por você. São João das Tradições é um oferecimento da Faculdade Uninassal, nada vai parar você. Isca Controle de Pragas e Sanitização e Bital Internet, a internet que mais cresce no Maranhão. São João é na Difusora, a tradição não pode parar. Você ligado com a gente, ligado aqui no Bom Dia Maranhão, uma informação para você, hein? Vai ser julgado hoje no 4º Tribunal do Júri de São Luís, Lucas Porto, empresário acusado de matar a publicitária Mariana Costa. O crime foi cometido no dia 13 de novembro de 2016, no interior do apartamento da vítima, no bairro do Turu. O julgamento será no Fórum Desembargador Sarney Costa, no Calhau. Está previsto para ocorrer às 8h30, daqui a pouquinho. Portanto, antes, inclusive, haverá uma entrevista coletiva que a nossa equipe vai acompanhar. Mais detalhes no Portal MA10 ao longo da nossa programação. Hoje é segunda-feira, dia de dar dicas para quem está ou quer se inserir no mercado de trabalho. Você sabia que muitas empresas perdem bons profissionais simplesmente pela falta de feedback? O feedback no ambiente de trabalho e a prática que visa, é uma prática que visa dar retorno a uma pessoa sobre, por exemplo, o seu desempenho. E serve para aprimorar as habilidades dos colaboradores, encorajar, criar confiança, solucionar problemas que possam estar aí acontecendo, né? Esse é o tema de hoje do quadro Trabalho e Emprego. Eu recebo aqui no estúdio o consultor de empresas, palestrante Manuel França. Manuel, prazer tê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos os telespectadores. Uma satisfação estar aqui. Manuel, vamos começar a falar então, já que o nosso tempo é curto, sobre os equívocos cometidos, numa ponta e na outra. Os líderes, quais são os principais problemas em relação a esse processo? Adalberto, como você disse, o feedback ele é um retorno. E ele é muito importante para o desenvolvimento daquela equipe, daquelas pessoas, daquele desempenho daquela equipe. E o líder, ele é o principal responsável pela gestão da equipe. Então, sim, ele tem que dar esse feedback, mas muitas vezes ele não está muito, digamos, familiarizado, ele não tem muito conhecimento ou experiência. Então, às vezes, ele age de uma forma equivocada, seja nas palavras, no conteúdo específico, seja no momento. Às vezes, ele escolhe o momento errado, ou ele faz, de repente, um feedback coletivo que deveria ser individual. Então, tem alguns probleminhas aí que esse líder precisa entender para poder ter um feedback mais adequado. Para que se tenha eficiência, resultado, precisa de planejamento acima de tudo, né? Preparar um ambiente para essa situação. Há um problema em relação também, às vezes, a entender o feedback como um processo, né, Manuel? O feedback não é uma reunião, um momento, mas é preciso preparar, pensar que existem etapas, existe algo que você precisa plantar e colher lá na frente. O líder tem que ter essa preocupação também? Sim, o líder tem várias responsabilidades. Então, quando a gente fala do feedback, muitas vezes ele chega, ele viu que um determinado funcionário precisa de um feedback para melhorar o desempenho. Então, ele chega, de repente, num momento inadequado e fala, às vezes, até palavras inadequadas, não tem um planejamento. Então, ele tem que... Cada organização é um contexto.
E aí esse líder tem que entender o contexto dessa organização dele para ele planejar toda a gestão, incluindo o feedback. Que o feedback ele pode ser tanto positivo como pode ser de correção, pode ser corretivo. Então ele tem que fazer essa diferença para poder adequar o que ele vai dizer àquele momento que realmente precisa ser dito. Então às vezes pode ser antes ou depois de um determinado comportamento, de uma determinada ação do funcionário. Esse processo pode ser um diálogo, e aí já que é um diálogo, o liderado também tem que estar com um espírito aberto para ouvir essas críticas, essas sugestões, trabalhar isso e perceber que não é uma questão pessoal. Sim. Então até a palavra crítica, até às vezes a pessoa pensa, ele está me criticando. Mas o feedback ele é um retorno. Ele é um retorno do que ele fez. Então, por exemplo, o funcionário ele tinha uma meta para bater. E ele não bateu aquela meta. Então a empresa, a gestão, o gestor tem que entender por que não bateu aquela meta. E aí tem que dar um feedback. Nesse caso, pode ser um feedback antecedente a um novo comportamento, uma nova ação. Então, se ele não bateu, é porque ele teve uma ação ali que não foi a mais adequada, a melhor ação para alcançar aquele objetivo. Então, com o feedback, ele pode receber as informações que ele precisa para, na próxima vez, ele conseguir bater aquela meta, alcançar aqueles objetivos. Tem um aspecto também interessante no caso do liderado, que é esperar que apenas o líder conduza o feedback, chegue sozinho na determinação que precisa ser feita. Ou seja, você já esteve com a gente aqui no estúdio antes, falando sobre essa questão da proatividade e perceber o local que eu trabalho com uma visão mais ampliada, né? Sim. O líder sempre vai ser o principal responsável, mas o líder não necessariamente vai gerir sozinho aquela empresa, aquela equipe. Muitas vezes você, dentro da equipe, tem pessoas que também são líderes, não formais, mas são líderes informais. E mesmo os que não são, eles têm que entender que eles fazem parte de um contexto, é uma equipe. Então ali está todo mundo precisando dialogar, conversar, um ajudar o outro. Então isso a gente trabalha de forma de sinergia numa equipe. Então essas pessoas, quando elas têm a clareza de que elas fazem parte de uma equipe, tudo fica mais fácil. Você falou sobre clareza. Ela não é fundamental, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo agora, por exemplo, de home office, de trabalho em casa, já que essa distância física acaba impedindo algumas situações. Por exemplo, como fazer o feedback com um funcionário que está com a câmera desligada e vou ter só o áudio? Complica, né? Então tem que ter acordos. Então a gente está numa nova realidade, então muitas vezes a gente está trabalhando à distância, então tem que ter um acordo, tem que ter ali, a gestão ela tem que fazer um acordo com aquela equipe. Como é que nós vamos trabalhar? Então, se você está em home office, eu também estou, então a gente tem um acordo, você liga a câmera, eu também ligo a câmera, a gente vai trabalhar tal horário até o horário, vamos ter uma reunião em determinado horário, acordos. Então, não realizar atividade paralela, por exemplo? Isso, por exemplo, porque vai interferir no desempenho. Então, assim, tem que ter um acordo e tem que ser cumprido aquele acordo. Manuel, dá resultado realmente ter essa política, digamos assim, já como uma atividade, como um processo? Isso traz resultados para as empresas? Isso traz resultados para o colaborador também? É o que a gente chama de cultura do feedback. Então, se a empresa, a organização tem a cultura do feedback, que todo mundo dá o feedback e recebe o feedback para poder melhorar o seu desempenho e o desempenho da equipe, sim, vai dar resultado, porque aquilo vai dar clareza do que está sendo feito e o que precisa ser feito para aquele resultado ser ainda melhor. Obrigado, Manuel, pela entrevista, participação aqui no nosso quadro de Trabalho e Emprego, viu? Também agradeço. Você ligado na TV Difusora, a gente vira a chave agora do Trabalho e Emprego para falar de esporte. Então, futebol, a gente fala de futebol, o Sampaio será um dos representantes do estado na Copa do Nordeste do ano que vem. O time boliviano conquistou ontem o seu 8º bicampeonato estadual. Vamos ver. O Sampaio Corrêa entrou em campo com uma grande vantagem. Precisava apenas de um empate para ser o campeão. Já o Motoclube tinha a missão de bater o rival por 2 ou mais gols de diferença para sair vencedor. A bola rolou e a equipe motense dominou os minutos iniciais do jogo com 3 tentativas de gols. Mas aos 14 minutos, o volante Ferreira abriu o placar para o Sampaio e fez esse gol da entrada da grande área. Gol do Tubarão, é do Sampaio! 15 minutos depois, o time boliviano ampliou a vantagem. Ciel fez essa cobrança de pênalti e marcou mais um gol para a equipe boliviana. Fim do primeiro tempo, Sampaio 2, Moto 0. E a desvantagem do Moto só aumentou. No segundo tempo, teria que fazer uma virada histórica para, pelo menos, levar a disputa para os pênaltis. Nós começamos muito bem a partida, né? Fazendo a pressão que tinha que ser feita, buscando a posse de bola, chegando no campo deles, né? Tomamos conta, né, do campo do Sampaio, mas infelizmente numa jogada onde
nós poderíamos ter evitado, né? E aquilo que eu falei que precisava de 100% de concentração, nós não tivemos mais uma vez. No segundo tempo, o Motoclube até tentou mudar o placar com algumas chances de contra-ataque. Mas o Sampaio Corrêa conseguiu dominar a partida e aos 15 minutos, nesse lance, Pimentinha fez o terceiro gol para a Bolívia querida. Mesmo com a vitória do Sampaio já quase definida, o Motoclube ainda acreditava em vencer a partida. E com 20 minutos da bola rolando no segundo tempo, o zagueiro Anderson conseguiu diminuir o placar e fez o primeiro gol para o rubro-negro. Até o final da partida, mesmo com 6 minutos de acréscimos, a Bolívia querida dominou o jogo e venceu o Moto por 3-1. Que um título estadual no Superclássico, acho que é importante, dá confiança pra gente que vai começar a Série B. E a gente sabe que tem que ir bem na Série B, pra gente uma Série B difícil, mas hoje é comemorar, porque o grupo merece. Acho que essas 2 vitórias no Superclássico deu muita moral pra gente, e acho que agora a gente tem que botar tudo em prática aí na Série B também. A gente lutou do começo ao fim, as 2 partidas, né? Foi feliz de fazer os gols e o time da gente está de parabéns. Hoje a gente agradece a Deus por esse título aí, o primeiro do 9-9 aqui na Bolívia querida, e eu creio que vai vir mais. Com o resultado da partida, além do título de bicampeão, o Sampaio Corrêa já garantiu vaga na Copa do Nordeste. E o Imperatriz será o representante maranhense na pré-copa, maior competição regional do país, no ano que vem. Agora é festejar, entregar essa alegria à nossa torcida, àqueles que gostam de futebol, que gostam do Maranhão, que tem simpatia pelo Sampaio, torcedores e mesmo simpatizantes de outros clubes que gostam do Sampaio. E a partir da manhã a gente vai pensar nos próximos jogos, na Série B e tudo mais. Hoje é dia de festa. Legal, dia de festa e festa merecida. O Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere no portal MA10. Para encerrar, a gente fez um clipe aí com homenagem à torcida tricolor. Vamos pro clipe. Parabéns, Sampaio Corrêa, campeão, bicampeão maranhense de futebol. Aí é o som da Tribo de Já. Do nosso esporte, o mais antigo esquadrão. Sampaio Corrêa, a Bolívia querida de maior torcida deste Maranhão.